Olá pessoal, graça e paz, eu sou o pastor Isaías Torres, pastor da Igreja Batista Povo de Deus aqui em Parnaíba, no Piauí. Eu quero mostrar para vocês hoje uma verdade espiritual muito importante, tirando das plantas, ok? Ou de uma planta. E eu estou lembrando que a Bíblia sempre relaciona a vida do cristão com as plantas. E eu lembro da parábola do semeador, onde Jesus, em Lucas 8, versículo 7, diz assim: uma parte da semente caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. No versículo 14, Jesus explica o que significa isso. A parte da semente que caiu entre os espinhos representam aqueles que ouviram a palavra, a receberam, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Podemos também parafrasear, dizer, e não produz fruto. Ok? Olha, e nós estamos aqui para mostrar essa verdade, olhando para esse pequeno pé de caju. Ele é muito jovem, recentemente plantado, e vocês podem perceber que ele está sendo sufocado. Ele foi atacado severamente por essa planta, é uma espécie de cipó, é uma planta inimiga. E eu quero aproveitar e dizer que esse vídeo é para ilustrar uma mensagem maior, com mais verdades. O tema da mensagem é verdades espirituais que aprendemos com as plantas. Nós vamos mostrar muitas outras verdades que nós aprendemos com as plantas, que servem para as nossas vidas espiritualmente falando. Pois bem, as árvores frutíferas, especialmente estas, elas são severamente atacadas por plantas inimigas ou por outras, como as pragas, fungos, etc., parasitas. E eu quero mostrar para vocês o exemplo do ataque severo desse cipó, dessa planta inimiga. Olha o que ele fez com essa planta. Ele está impedindo ela de crescer. Vocês percebem que ele saiu daqui e ataca o olho dessa planta, e algumas vezes vem pelo tronco mesmo, mas essa aqui, veja que ele atacou a parte de cima, os olhos, e começou a atrofiar, e vocês percebem que as folhas que são grandes aqui estão muito pequenas e não conseguem crescer, inclusive secando. Olha aí, ó, secando as flores, as folhas de cima do olho. E vocês podem perceber que se essa árvore continuar, ela nunca vai se desenvolver, ela nunca vai produzir fruto e até morrer. E eu me lembro também aqui de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz que o diabo anda ao nosso derredor como inimigo procurando quem possa tragar. Nós, como cristãos, entendemos que nós temos inimigos. E aqui é um exemplo claro do que acontece espiritualmente. Como eu falei, a Bíblia mostra relacionando a vida do cristão com as árvores, ou tirando a ideia da árvore e levando para a vida espiritual. Por isso que João disse que a árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O apóstolo Paulo fala que nós somos a lavoura de Deus. Lá em João, capítulo 15, versículo 1, Jesus Cristo disse que Deus é o agricultor, Ele é a videira e nós somos os ramos, claro, e que devemos produzir frutos. Então, Jesus conta na parábola do semeador este exemplo claro de uma semente que é lançada na terra, ela cresce, mas é sufocada. Seus frutos não chegam a amadurecer ou não produz frutos. Ela é sufocada pelos cuidados deste mundo, pelas riquezas, e nós podemos entender, ampliando a ideia do inimigo, é o que acontece espiritualmente falando. O diabo tem atacado severamente a vida de muitas pessoas, e elas estão sufocadas, elas estão presas. Veja que os olhos dessa planta estão presos e ela está grandemente, severamente sufocada. Eu quero dizer para você que isso é um exemplo
claro para a sua vida espiritual, para a minha vida espiritual, para as nossas vidas. Eu quero que você analise como está a sua vida. Talvez você esteja amarrado. Algo está atacando você, como esse cipó severamente ataca essa pequena árvore. Olha como ela não está se desenvolvendo. Veja aquela outra ali, ó. Eu quero que você dê uma olhada naquela outra. A câmera está virando para você ver. Aquele pé foi plantado no mesmo dia que esse, do mesmo tamanho. Olha como ele já se desenvolveu. Ele está bem maior. Olha como ele já tem galhos. Que coisa linda. Mas veja a diferença. Aquela não foi atacada por um cipó, por uma planta inimiga. E eu quero dizer uma coisa para você. Analise como está a sua vida. Olha, e de antemão eu quero lhe pedir mais uma vez que você assista a mensagem completa, Verdades Espirituais que Aprendemos com as Plantas, em nosso canal. Eu quero deixar agora essa planta aqui e quero ir para uma outra para mostrar, aumentando assim o conhecimento dessa verdade espiritualmente falando, ok? Ok, pessoal. Como eu disse, eu quero mostrar agora esse outro cajueiro. O que eu aprendo com esse cajueiro? Olha, esse cajueiro é uma planta muito antiga. E veja um exemplo clássico do que as plantas inimigas e de uma planta que foi sufocada ao longo de sua vida. Você percebe? Você pode até pensar que é uma árvore nova, mas não é. Ela tem muitos anos que foi plantada e uma coisa, ela não consegue produzir frutos. Eu me lembro que nós chegamos a tirar vários cipós, ramas, plantas inimigas, como eu falei, que foram enrolando desde baixo até em cima. E você percebe que alguns galhos estão mortos. E um detalhe, todo ano essa árvore, ela até coloca flores, ela dá flores tentando produzir. Mas ela nunca conseguiu produzir frutos. E agora que ela está limpa, nós temos uma esperança de que ela agora comece a dar os seus frutos. Eu quero mostrar aquela outra árvore lá, é um outro cajueiro, que é tão antigo quanto esse, ou essa aqui é tão antiga quanto aquela, e veja como ele cresceu. Olha como ela é frondosa, gigante, não é? Muito bem. Então, aquela árvore ali, ela produz muito fruto, porque ela nunca esteve sufocada como essa aqui. Nós tiramos muitas árvores que sufocavam esse pé de caju, árvores do mesmo tamanho, menor ou até maior. E lembrando dos cipós que atacam severamente, sobe e vai, inclusive, até o olho da planta. E isso é uma grande lição para as nossas vidas. Olha, eu quero que você analise a sua vida espiritualmente falando. Talvez você já esteja há muito tempo na igreja e não tenha produzido frutos. Por quê? O pecado está presente na sua vida. Tem algo que está amarrando a sua vida. E eu estou lembrando aqui novamente das palavras de João Batista. A árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. O machado de Deus já está na raiz das árvores. Eu quero que você tome uma decisão séria de eliminar aquilo, como nós eliminamos as plantas que sufocavam essa aqui. Tiramos as trepadeiras, as ramas que sufocavam muito mais ainda. Assim você deve fazer na sua vida, ok? Deus está falando com você. O desejo de Deus é que você produza frutos. Então, analise como está a sua vida espiritual. E mais uma vez eu lhe peço, se inscreva no canal e assista a mensagem completa, Verdades ou lições que aprendemos com as plantas. Lições espirituais que podemos aprender com as plantas, ok? Deus abençoe a sua vida, que você, através desses exemplos que eu lhe dei, você possa fazer uma análise da sua vida espiritualmente falando e tomar uma decisão de ser uma pessoa frutífera. E se porventura você se sinta amarrado, lembre-se que você pode vencer esses inimigos que atacam a sua vida,
que estejam sufocando a sua vida. Um abraço do seu irmão, do seu pastor, em Cristo Jesus. Amém.